Meu nome é José Carlos Truzzi, sou doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo e nós vamos falar a respeito da Síndrome da Bexiga Dolorosa e Cistite Intersticial. Vamos dar início a partir da definição. A definição de cistite intersticial e bexiga dolorosa, a mais aceita, é a preconizada pela Associação Americana de Urologia e Sociedade de Urodinâmica e Urologia Feminina. É uma sensação desagradável, de dor, pressão, desconforto, que é referida como relacionada à bexiga e associada com sintomas do trato urinário inferior, há mais de 6 semanas, na ausência de infecção ou de outras causas identificáveis. Para entendermos um pouco melhor, existe um grande universo onde nós temos a dor pélvica crônica e dentro desse cenário existe a síndrome da algia pélvica, aquelas que são de causas urológicas, e neste cenário é que nós vamos encontrar a síndrome da bexiga dolorosa e um subgrupo específico que recebe a definição de cistite intersticial. Existe uma grande dificuldade em se estabelecer a epidemiologia da bexiga dolorosa. Isso às custas de definições diferentes, métodos de pesquisa que foram realizados de modo distinto, critérios de diagnóstico que, como nós vamos ver adiante, são muito variáveis, mas de qualquer modo existe um grande predomínio em mulheres em comparação com homens, 9:1 em populações abertas e em populações controladas essa proporção fica um pouco menor, mas ainda assim com uma grande vantagem em relação às mulheres sobre pacientes do sexo masculino, pelo menos de 5:1. A prevalência ela varia de 50 a 500 casos para cada 100 mil mulheres, de 8 a 41 para cada 100 mil homens, sendo que em 1.400 para cada 100 mil mulheres com parentes de primeiro grau portadores de cistite intersticial ou bexiga dolorosa, denotando um forte caráter de origem familiar e genético. A incidência varia em torno de 1,2 para cada 100 mil casos por ano. A idade em que a cistite intersticial se manifesta geralmente é naquela faixa etária de média idade, sendo que em torno de 1/4 dos adultos relatam que esses sintomas eles existem desde a infância. Existe um crescente interesse pela obtenção de informações relacionadas à bexiga dolorosa, como nós podemos ver nesse gráfico, a partir de 2004 até 2012. Realmente, então, um grande interesse e isso tem gerado também um grande custo. O custo estimado num estudo de 1987 foi de 428 milhões de dólares. A fisiopatologia, do mesmo modo, também ela não é totalmente estabelecida. Existem sim várias teorias que tentam explicar o desenvolvimento da bexiga dolorosa e da cistite intersticial. Entre elas, alterações inflamatórias de ativação de mastócitos, alterações do metabolismo do óxido nítrico e da proteína de Tan-Horsfall, mecanismo autoimune, predisposição genética e um dos conceitos mais aceitos, que é um defeito da camada de glicosaminoglicanos. Nós vamos detalhar ou passar algumas informações a respeito de cada uma dessas teorias. A teoria inflamatória, ela parte do pressuposto que existe um processo inflamatório que leva a uma ruptura da camada urotelial. Isso faz com que os mastócitos entrem em contato com substâncias que são indesejáveis a essa estrutura. Isso leva a um infiltrado perineural e linfocitário, liberação de histamina e leucotrienos, isso estimula ainda mais o processo inflamatório. A evidência para esta teoria, para essa fisiopatologia, é que existe uma contagem aumentada de mastócitos em portadores de cistite intersticial e de bexiga dolorosa. Neste diapositivo, podemos ver no quadro mais superior um urotélio normal em toda a estrutura celular preservada, toda uma estrutura harmoniosa. No quadro inferior, o urotélio lesado, então uma ruptura de toda essa camada celular, mostrando aí a presença de um quadro inflamatório importante em um portador de síndrome de bexiga dolorosa. Outra teoria que envolve o metabolismo do óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem um papel imunogênico dentro desse cenário de cistite intersticial e bexiga dolorosa e, como evidência, existe uma redução do nível urinário da atividade de uma enzima que é a óxido nítrico sintetase.
Outra teoria está relacionada ao papel da proteína de Tan-Horsfall. É uma proteína que é produzida no rim e ela tem um papel importante para evitar danos uroteliais, principalmente causados por agentes citotóxicos e por agentes infecciosos. Existe uma redução dessa proteína nos pacientes portadores de bexiga dolorosa e cistite intersticial. Além disso, o mecanismo autoimune há muito vem sendo questionado como um dos envolvidos na fisiopatologia da cistite intersticial, sendo que existem vários anticorpos que tenham sido demonstrados como ligados às células uroteliais. Existe ainda um aumento da prevalência de anticorpo antinuclear nestes pacientes. A predisposição genética, como eu citei previamente, ela também está envolvida entre as teorias que tentam explicar a síndrome da bexiga dolorosa, sendo que o risco é 17 vezes maior naquelas pessoas que têm parentes de primeiro grau com a doença. E existe uma maior concordância entre portadores de bexiga dolorosa, que são gêmeos monozigóticos, quando comparado com aqueles que são gêmeos dizigóticos. Mas, sem sombra de dúvida, dentro da fisiopatologia, a que hoje tem ganhado maior atenção e que traz indícios mais práticos voltados ao tratamento, é o defeito da camada de glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos são mucopolissacarídeos que se ligam a um núcleo proteico e formam uma molécula proteoglicana. Ele está presente na superfície externa das células apicais, as células em guarda-chuva do urotélio, e evitam a adesão bacteriana e impermeabilizam este urotélio para a entrada de substâncias indesejáveis. Nos portadores de bexiga dolorosa e cistite intersticial, as junções estreitas entre as células e a adesão molecular de proteínas nos glicosaminoglicanos está reduzida, e isso faz com que exista uma maior permeabilidade e a passagem de alguns solutos, de algumas substâncias, através dessa camada impermeabilizante e acesso até estruturas mais profundas do urotélio, levando a alterações inflamatórias e a quadros dolorosos. A grande evidência é que existe um nível aumentado na urina de portadores de bexiga dolorosa desses glicosaminoglicanos sulfatados. Aqui, uma estrutura dos glicosaminoglicanos, lembrando que 80 a 90% destes glicosaminoglicanos que estão associados à parede da bexiga se encontram na forma de proteoglicano. Aqui, uma estrutura mais simplificada, mostrando o urotélio, a presença desses glicosaminoglicanos, as moléculas de água que têm uma grande afinidade a esse componente proteico e as moléculas de solutos, aí aqui exemplificadas pelo potássio, que acabam ficando isoladas de contato com a camada urotelial. Quando existe uma ruptura desta camada de glicosaminoglicanos, então estes solutos entram em contato com o urotélio e acabam provocando, além de uma sensação dolorosa, alguns danos e, em decorrência disso, processo inflamatório que é frequentemente observado na síndrome da bexiga dolorosa e em quadros de cistite intersticial. Quanto ao diagnóstico, existe um grande questionamento e não existe um padrão universal aceito para uma sequência de diagnóstico em cistite intersticial. Uma revisão sistemática da literatura publicada em 2012 revelou que existe uma falta de publicações com evidência que dão suporte a uma diretriz para diagnósticos da bexiga dolorosa. Se nós tomarmos por base a definição, aquela mesma apresentada inicialmente e ratificada pela Associação Americana de Urologia e Sociedade de Urodinâmica e Urologia Feminina, nós podemos traçar algumas linhas de diagnóstico. Então, em uma sensação desagradável de dor, pressão ou desconforto, referida como relacionada à bexiga e associada com sintomas do trato urinário inferior há mais de 6 semanas, na ausência de infecção ou outras causas identificáveis, se nós nos atermos apenas a essa primeira parte, onde estão referidos apenas os sintomas, nós podemos imaginar que seria uma doença de diagnóstico basicamente clínico. A anamnese, ela revela que existem alguns sintomas que caracterizam muito a síndrome da bexiga dolorosa.
cerca de 97% dos portadores de bexiga dolorosa referem que existe uma piora da sensação de dor frente a ingesta de determinados alimentos e determinadas bebidas, quando ocorre o enchimento da bexiga, e existe uma melhora desses sintomas quando é realizado o esvaziamento da bexiga. Tá? Esses sintomas caracterizam de forma muito intensa a bexiga dolorosa. Outros sintomas como poliúria, urgência e nictúria também estão presentes, mas nós devemos lembrar que esses quadros eles estão dentro de um universo de algia pélvica. Então, sintomas que são relacionados ao enchimento vesical muitas vezes se manifestam não especificamente a bexiga, mas sim a região toda da pelve, a região do hipogastro, a vulva, vagina, a região do reto e mesmo até na própria região lombar. Isso faz com que o diagnóstico não seja muito claro apenas com base nesses sintomas. Neste estudo de 2007, nós podemos observar que uma série de outras situações, entre as quais a bexiga hiperativa, quadros de dor vulvar e a própria endometriose, têm sintomas que são compartilhados, como o quadro de dor vesical, a sensação de urgência miccional, aumento do número de micções, dor às relações sexuais e até mesmo quadros de incontinência urinária. Essas manifestações, elas não são exclusivas para cada uma destas afecções, nem a bexiga hiperativa, nem a cistite intersticial ou outros quadros diferenciais, o que faz então que alguns outros recursos sejam necessários para que se estabeleça o diagnóstico correto. Quanto à urgência miccional, cabe um importante diferencial com os quadros de bexiga hiperativa. Na bexiga hiperativa, a urgência miccional ela é caracterizada pelo receio da perda de urina. Nos portadores de bexiga dolorosa ou de cistite intersticial, esse quadro referido como urgência miccional, na verdade, ele reflete um receio de dor. A pessoa urina várias vezes, não por receio de perda de urina, mas sim pelo receio de que aquele quadro de dor vai se intensificar e se tornar então insuportável. Isso faz com que a pessoa esvazie mais frequentemente a bexiga e acabe referindo esse sintoma como um quadro de urgência miccional. Existem vários questionários que podem ser aplicados. Esses questionários têm uma finalidade mais específica para pesquisas, para estudos científicos. Um dos questionários mais utilizados é o de O'Leary-Sand e o questionário de dor, urgência e frequência. São várias perguntas que tentam caracterizar melhor a sensação de dor, de necessidade de urinar várias vezes e estabelecer graus para essa manifestação da bexiga dolorosa. A Agência Norte-Americana de Saúde para doenças crônicas, diabetes, doenças renais, estabeleceu há alguns anos vários critérios para inclusão ou exclusão de portadores de cistite intersticial e de bexiga dolorosa. O problema é que esses critérios eles eram tão restritivos que, apesar de ter uma especificidade de em torno de 90%, excluíam muitos pacientes que notoriamente eram portadores da síndrome, levando a um índice de falso negativo de até 60%. Se nós seguirmos ainda na definição e acrescentarmos, além dos sintomas, também a questão da ausência de infecção, nós então partimos para a realização de um exame de urina tipo 1 e urocultura. Tá? Mas é importante frisar que a infecção urinária ela pode ser identificada como uma apresentação inicial de portadores de bexiga hiperativa, de bexiga dolorosa ou de cistite intersticial em até 18 a 36% das mulheres, embora culturas subsequentes venham a mostrar a negatividade nestes resultados. De acordo com os guidelines da Associação Americana de Urologia, as próprias diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, então, os dados clínicos, a anamnese, o exame físico, são extremamente importantes, mas exames laboratoriais, principalmente o exame de urina, acabam sendo indicados para que seja afastada essa possibilidade de infecção urinária, que acaba sendo, sem sombra de dúvidas, o principal diagnóstico diferencial, normalmente em quadros iniciais de bexiga dolorosa e de cistite intersticial. Se avançarmos ainda mais dentro da definição
de bexiga dolorosa e cistite intersticial, nós temos que afastar outras causas identificáveis. Essas outras causas envolvem um grande complexo de doenças de outras patologias, entre as quais endometriose, vaginite, prolapsos, disfunção do assoalho pélvico, calculose vesical, enfim, uma série de doenças. E para cada qual nós podemos ou necessitamos lançar a mão de determinados recursos para que essas doenças sejam comprovadas ou então afastadas. É o caso da videolaparoscopia para endometriose ou a realização de cultura de secreção vaginal, estudo urodinâmico, ultrassonografia, cistoscopia, uretrocistografia, isso para que nós possamos afastar cada uma destas afecções e possamos então fechar em cima do diagnóstico ou do conceito que melhor exemplifica o diagnóstico de cistite intersticial e bexiga dolorosa. A urodinâmica é um exame que é realizado de forma muito rotineira na avaliação da bexiga dolorosa, embora ela tenha uma série de críticas à sua necessidade. Neste estudo, com 40 pacientes portadores de bexiga dolorosa versus 78 portadores de bexiga hiperativa, o que se verificou foi que entre os de bexiga dolorosa havia uma ausência de contrações vesicais involuntárias, mas aproximadamente 30% daqueles portadores de bexiga hiperativa também não tinham essas contrações. E se nós tomarmos por base uma outra publicação prévia a essa de 1997, 20% daqueles portadores de bexiga dolorosa também eram portadores de contrações vesicais involuntárias, ou seja, a presença dessas contrações involuntárias não exclui ou inclui portadores de bexiga dolorosa dentro desse diagnóstico. A mesma coisa em relação à questão de obstrução infravesical. A urodinâmica sempre foi considerada muito útil para afastar quadros de obstrução e que pudessem gerar uma confusão no diagnóstico de bexiga dolorosa. No entanto, um mau relaxamento do assoalho pélvico ou até mesmo uma hipocontratilidade secundária a esse mau relaxamento e que é muito frequente em portadores de bexiga dolorosa, acabam gerando uma confusão com outras situações obstrutivas para o trato urinário inferior. Então, existe um grau de recomendação B, não é um grau de recomendação muito forte, ela entra como uma opinião de especialista de acordo com a Associação Americana de Urologia, mas na prática acaba sendo realizada principalmente para que sejam afastadas outras doenças, outras afecções com características similares da bexiga dolorosa e cistite intersticial. A cistoscopia é um exame que acaba sendo, pelo seu caráter até mais invasivo, acaba sendo realizado em situações refratárias a condutas iniciais. Então, aqueles pacientes que apresentam uma falha às primeiras medidas de tratamento acabam muitas vezes sendo submetidos à cistoscopia. A cistoscopia, ela não tem achados patognomônicos. Mesmo aqueles achados mais clássicos descritos para a cistite intersticial, entre os quais as glomerulações e as úlceras de Ranner, elas não são sempre identificáveis e mesmo quando presentes, por exemplo, as glomerulações, elas não significam que estamos diante de um quadro claro de bexiga dolorosa ou de cistite intersticial. Essa cistoscopia, existem vários grupos que tentaram categorizar os achados cistoscópicos. Então, em grau 1, como o quadro de uma mucosa normal, grau 2, quando existem algumas petequias, algumas glomerulações, pelo menos 2 quadrantes, grau 3, quando essa hemorragia acaba sendo mais ampla, e as hemorragias mais difusas seriam o grau 4 ou o grau mais elevado. A biópsia vesical, também muitas vezes realizada em associação à cistoscopia, ela não tem resultados que são patognomônicos, não faz parte de uma avaliação de rotina, diagnóstico, além de um risco aumentado de ruptura vesical, dependendo do número de biópsias e do grau de distensão vesical a qual essa bexiga é submetida. Ela, sim, indica a presença de algumas características, como a contagem aumentada de mastócitos, mas isto não representa uma situação definitiva
para o diagnóstico de bexiga dolorosa, nem a sua presença, nem a sua ausência. Ela tem um grau de recomendação de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, pelos guidelines da Associação Americana de Urologia, ela entra como uma opinião de especialista, e para o grupo de estudos de cistite intersticial da Europa, ela entra sim como um critério para que possa se diferenciar aqueles portadores de cistite intersticial dentro daquele grupo maior, que seriam os portadores de bexiga dolorosa. Então, aquelas pessoas que apresentam glomerulações ou úlcera de Ranner, elas seriam categorizadas como portadoras de cistite intersticial, enquanto que os demais pacientes que não são portadores nem de glomerulações nem de úlcera de Ranner ficariam com um diagnóstico mais sindrômico de bexiga dolorosa. Mas isso é um critério adotado por este grupo e não universalmente aceito. O teste de sensibilidade ao potássio, ele foi durante muito tempo preconizado, foi descrito inicialmente por Parson, e é um teste que ele visa identificar uma característica de dor em portadores de bexiga dolorosa ou de cistite intersticial. Utilizando-se potássio em uma concentração de 0,4 molar, estimula-se a sensação dolorosa. A falha da camada de glicosaminoglicanos permite a maior permeabilidade, a maior passagem dessas moléculas de potássio até as camadas oroteliais mais profundas, e isso desencadeia um quadro doloroso. O inconveniente deste exame é que o paciente realmente ele tem desencadeado um quadro doloroso intenso mediante a realização deste teste. Isto fez com que esse teste fosse modificado e a concentração reduzida para 0,2 molar. Quando comparamos o teste de potássio original com 0,4 molar e o teste modificado de 0,2 molar, a resposta que se espera no teste modificado é não mais a manifestação de dor, mas sim uma redução da capacidade vesical de pelo menos 30% naquelas pessoas portadoras de síndrome da bexiga dolorosa. Então, ao instilarmos o potássio 0,2 molar, aquelas pessoas que são portadoras da síndrome vão ter uma diminuição da sua capacidade vesical, e isto tem um fator prognóstico, ou seja, essas pessoas elas representam um grupo de bons respondedores ao tratamento com a instilação de ácido hialurônico, como nós veremos na sessão de tratamento. Quanto ao tratamento, existem várias formas de se conduzir a síndrome da bexiga dolorosa e a cistite intersticial. Medidas mais conservadoras, como as medidas comportamentais e fisioterápicas, uso de medicamentos orais, medicamentos de aplicação intravesical, a hidrodistensão vesical e, por fim, tratamentos mais invasivos, tratamentos cirúrgicos. Vamos passar em cada uma dessas modalidades. O tratamento comportamental ele deve ser individualizado, mas sempre representa a primeira linha de tratamento. Medidas restritivas dietéticas devem ser individualizadas. Nem todas as pessoas apresentam intolerância a determinados alimentos ou a determinadas bebidas. Então, nós devemos reconhecer, e o paciente nos ajuda muito nisso, quais são aqueles alimentos ou aquelas bebidas que desencadeiam uma piora dos sintomas de bexiga dolorosa ou de cistite intersticial. Além disso, existem algumas medidas comportamentais e exercícios de treinamento vesical que ajudam na melhora em até metade dos sintomas de urgência, de frequência e de noctúria. Tá? Essas ações comportamentais múltiplas acabam trazendo melhora em até 90% dos sintomas, e é muito importante que essas medidas sejam adotadas inicialmente antes de que quaisquer outros tratamentos medicamentosos venham a fazer parte deste arsenal. Quando partimos para o uso de medicamentos, nós temos uma série de medicamentos que ao longo do tempo foram testados. Muitos deles acabaram sendo abandonados, sendo que os que eu vou apresentar a seguir são aqueles que apresentam os maiores níveis de evidência. Um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da bexiga dolorosa e cistite intersticial é a amitriptilina. É um bloqueador de receptores de serotonina, receptor H1, e reduz a atividade mastocitária. Ela reduz então a sensação de dor por bloquear esses receptores, e é também a liberação de noradrenalina. Num estudo randomizado, controlado com placebo, com 50 pacientes portadores de bexiga dolorosa,
utilizando-se uma dose que variou de 25 a 100 mg por dia de amitriptilina, houve uma melhora quando comparado com placebo, sendo que essa melhora foi bem significante em relação à dor e urgência, mas principalmente quando utilizada uma dosagem superior a 50 mg por dia. É importante que essa medicação está associada a um número de efeitos colaterais não desprezível, principalmente sensação de tontura, sonolência, sensação de boca seca, distúrbios gastrointestinais e ganho de peso. Esses efeitos colaterais superam em até 80% dos casos. Ainda assim, o estudo teve um nível de evidência alto, categorizado como 1B. O hidroxizine é um medicamento que também é amplamente utilizado de modo isolado ou em associação até com a amitriptilina, e um estudo randomizado também controlado com placebo, com 121 pacientes em 7 centros, mostrou uma resposta global que não levou a uma diferença significante quando comparado ao grupo placebo. Seriam necessários 1.000 pacientes para que essa significância pudesse ser demonstrada. A dose inicial de 25 mg pode ser ampliada até 75 mg, também reforçando um grande efeito colateral, principalmente a sonolência associada a esta medicação. Dado ao nível de estudo, também 1B, acaba sendo uma medicação frequentemente utilizada na condução dos casos de bexiga dolorosa e cistite intersticial. O pentosam polissulfato é um medicamento não disponível em todos os países, inclusive no Brasil nós não temos disponibilidade comercial deste medicamento. Mas é um medicamento que visa repor a camada de glicosaminoglicanos por administração oral. Existem 4 estudos bem conduzidos com nível de evidência científica 1B e que mostram resultados favoráveis em relação à dor, urgência e frequência miccional. Existem 2 outros estudos também com nível de evidência alto, também 1B, e que se posicionaram contra. Então, a melhora é uma melhora modesta, varia entre 30% e 50% dos pacientes e tem como efeitos colaterais distúrbios gastrointestinais, cefaleia e fadiga. Ela tem um nível de evidência 1B pela característica dos estudos. A ciclosporina veio subsequentemente com uma alternativa mais voltada à fisiopatologia dos quadros autoimunes, onde esse componente imunológico poderia ser bloqueado por esta medicação. Estudo randomizado, controlado, mostrou uma eficácia significante quando comparado a ciclosporina com o pentosam polissulfato em 75% contra 20% da medicação do pentosam polissulfato. A dose de 1,5 mg por quilo 2 vezes ao dia, mas tem que ser muito bem controlada. Existe uma série de efeitos colaterais, entre os quais hipertensão, e principalmente a hipertensão precisa realmente de uma monitorização importante, elevação dos níveis de creatinina, hiperplasia e dor gengival, crescimento de pilificação, parestesia, dor abdominal, dor muscular e agitação. O nível de evidência científico também pela característica do estudo 1B. A hidrodistensão, aí nós partiríamos daquele tratamento medicamentoso oral para tratamentos já mais invasivos. Nós temos que a hidrodistensão se perpetuou ao longo do tempo, nunca padronizado de um modo exato como deve ser realizado, mas é importante que não seja feita por um tempo prolongado e nem com elevadas pressões. A realização intermitente da hidrodistensão em 3 a 4 sessões de 30 minutos com intervalos de 5 minutos levou a uma melhora de 16 de cada 25 pacientes de um estudo mais antigo e em um estudo mais recente aproximadamente de metade desses pacientes. A hidrodistensão contínua com aplicação de balão por um período de até 3 horas levou a uma eficácia de até 60% num grupo de estudo prospectivo e com uma melhora que se perpetuou até em 40% deles no segmento de 1 ano. No entanto, existe um risco real de ruptura vesical e deve ser realizada com muita cautela. Ela tem um nível de evidência 3 pelas características do estudo realizado. O dimetilsulfóxido foi a medicação de uso intravesical utilizada por um tempo mais longo
ao longo de todo o segmento de cistite intersticial e bexiga dolorosa na literatura, tem uma ação anti-inflamatória e analgésica, existe um papel de lise de colágeno e influencia bastante na condução sensorial. O uso mais rotineiro de metilsulfóxido é preconizado como uma vez por semana, entre 4 e 8 semanas, numa concentração de 50% do DMSO. Existe uma piora da sensação inicial, uma sensação de dor mais intensa, entre 10 e 15% dos portadores de bexiga dolorosa. A melhora ela é de em torno de 50% contra 18% nos estudos comparados com placebo, chegando até a 50% a 70% de melhora após 1 a 2 meses de aplicação. Tem também estudos com nível de evidência científico 1B. O dimetilsulfóxido ele acabou sendo substituído na prática urológica pela administração intravesical do ácido hialurônico. Isto principalmente porque esse tem um papel mais voltado à reposição da camada GAG, ou seja, voltado à fisiopatologia da cistite intersticial e bexiga dolorosa, e por não desencadear essa medicação quadros dolorosos à sua administração. Existe uma melhora nos sintomas, mesmo em avaliações de longo prazo. Um estudo aí com segmento de quase 5 anos, com 70 mulheres, levou uma remissão completa dos sintomas em metade delas, sendo que somente 4 de todos total, ou seja, 8%, não apresentaram melhora. O nível de evidência científica também alto, de 2B, sendo que aqui, de modo mais detalhado, podemos observar que a resposta no score VAS, os sintomas de dor, houve uma queda de 8,1 de sensação dolorosa para pouco mais do que 2, ou seja, uma redução importante. Isso num segmento de até 5 anos. Aproximadamente metade, 40% das pacientes tiveram recorrência após 1 ano, mas essas pacientes foram resgatadas na quase sua totalidade com aplicações de novos ciclos semanais de ácido hialurônico e manutenção mensal. Em uma parte desse grupo foi associado o pentosam polissulfato oral diário e a resposta foi semelhante. Lembrando então que apenas 4 do total desses 70 pacientes não apresentaram resposta com este tratamento. Então, um tratamento bastante eficaz, sem o desprovido de efeitos colaterais importantes. Neste outro estudo, foi verificada a resposta à aplicação do ácido hialurônico ou de heparina após a realização de hidrodistensão. Aqueles pacientes que foram submetidos somente à hidrodistensão tiveram uma resposta muito transitória, muito rápida, e a resposta mais efetiva acabou sendo obtida quando administrada a heparina ou ácido hialurônico. Ainda assim, a resposta ao ácido hialurônico ela foi maior e mais prolongada quando comparada à administração intravesical de heparina. Então, a resposta melhora tanto no número de micções como da redução dolorosa na escala VAS, com o ganho na capacidade vesical se deu tanto com 6 como 9 meses de modo significante quando utilizado o ácido hialurônico. A conclusão que os autores chegaram é que o ácido hialurônico, neste caso, mostrou-se efetivo em prolongar os benefícios obtidos da melhora de sintomas quando realiza-se a hidrodistensão vesical. A melhora não apenas se dá em sintomas de dor e sensação de enchimento vesical, mas também na qualidade de vida sexual, como apresentado nesse estudo de 2013, onde questionários para avaliação de qualidade de vida sexual se mostraram bem mais favoráveis quando administrado o ácido hialurônico. O mecanismo de ação do ácido hialurônico, então, é reposição da camada GAG, e ele tem essa característica por manter uma maior adesividade, uma maior aderência, uma maior permanência em contato com o urotélio do que comparado com outros potenciais repositores da camada de glicosaminoglicanos, como seria o caso da heparina. Tem então, retomando aquele estudo mais prolongado, até 5 anos de seguimento, uma melhora
bastante efetiva, uma redução significativa nos sintomas dolorosos. O ácido hialurônico ele deve ser realizado após esvaziamento da bexiga, passado um catéter vesical e deve permanecer dentro da bexiga, idealmente por um período de pelo menos 2 horas. Esse, por não gerar um quadro doloroso, ele é bem tolerado pelos pacientes que são portadores de bexiga dolorosa, e isso daí faz com que a sua eficácia se perpetue por um tempo maior. Então, quanto maior o tempo de retenção da medicação no interior da bexiga, mais efetivo. Isso se ganha ao longo das aplicações sucessivas que são realizadas. Outras medicações que podem ser utilizadas também no tratamento da cistite intersticial, entre as quais temos a toxina botulínica. A toxina botulínica tem um efeito transitório, os resultados eles tendem a diminuir ao longo do tempo e não é uma prescrição que faz parte da bula da toxina botulínica, então o uso off-label, embora tenhamos estudos também com um nível de evidência científico 1B. Outras terapias intravesicais, como o BCG, clorpactin, a resina e feratoxina e o sulfato de condroitina, tiveram um nível de evidência científico ruim e praticamente são contraindicados para uso atual no tratamento da bexiga dolorosa e da cistite intersticial. A neuromodulação sacral, já um procedimento que mais recentemente acaba sendo incorporado no rol de potenciais tratamentos da bexiga dolorosa, mostrou uma eficácia discordante entre os vários estudos, sendo que o índice de sucesso em alguns deles mostraram razoavelmente bons, entre 50% e 60%, mas existe uma falta de estudos randomizados, prospectivos e multicêntricos. Nível de evidência é 3. A estimulação crônica do nervo pudendo, em um segmento de 24 meses, se mostrou mais favorável, principalmente aqueles pacientes em que tem uma falha a neuromodulação sacral. Tá? Existem alguns estudos ainda não bem controlados, com um índice de revisões, de reoperações, de retiradas não desconsiderável. Por fim, a cauterização da úlcera de Ranner, quando presente, ela se mostra eficaz, mas também com um resultado bastante transitório. Os pacientes que são portadores de úlcera de Ranner normalmente são pacientes muito sintomáticos e, na presença delas, a cauterização traz um alívio transitório. A melhora ela vai se perdendo ao longo do tempo, chegando a aproximadamente apenas 1/3 deles em próximo de 1 ano após a realização da cauterização. Experiência com outras modalidades de tratamento, como as derivações urinárias e ampliação vesical, devem ficar restritas a quadros de pacientes com situações extremamente refratárias a todas as outras tentativas de tratamento que já foram citadas. Esses pacientes normalmente acabam se beneficiando, mas há uma necessidade de uma grande compreensão da morbidade que está envolvida nestes procedimentos de derivação urinária ou de ampliação vesical. As diretrizes da Associação Americana de Urologia, portanto, adotam que os tratamentos mais conservadores comportamentais devem ser seguidos por medicamentos orais, a hidrodistensão, a neuromodulação, aplicação de ciclosporina e toxina botulínica, seguido por fim, como uma sexta linha, tratamentos cirúrgicos. Lembrar que a aplicação de ácido hialurônico não tem aprovação nos Estados Unidos, por isso que não entrou dentro deste guideline a aplicação do ácido hialurônico. Já quando nós partimos para os guidelines da Associação Europeia de Urologia, nós aí sim temos também medidas conservadoras, como sendo aquelas iniciais, aquelas medidas de conduta padrão frente a quadros de bexiga dolorosa, seguidos pela administração oral de medicamentos, mas o ácido hialurônico ele entra aqui como uma opção com grau de recomendação elevado e que traz um índice de benefícios grande. Esses tratamentos eles devem ser sequenciais, muito bem explicados aos pacientes para que possam compreender que
a não resposta a uma determinada medida tomada em um primeiro momento não implica na falha subsequente. Muito pelo contrário, esses pacientes eles tendem a ter uma resposta a essas várias medidas que podem ser adotadas no tratamento da bexiga dolorosa. Dentro da recomendação da Associação Europeia de Urologia, então nós temos como grau de recomendação a terapia oral, a aplicação de toxina botulínica ou hidrodistensão mediante a falha de destilação vesical, cirurgia como uma opção final. Grau de recomendação B seria o ácido hialurônico, a neuromodulação sacral e cauterização quando presente a úlcera de Ranner, e a hidrodistensão isolada é contraindicada de acordo com estas recomendações. Obrigado.